Então, nós voltamos aqui com Ciência e Fé. Eu sou o pastor Silvério Pérez. Estamos aqui com o nosso querido pastor José Eugênio, teólogo e psicólogo, falando principalmente sobre calvinismo e arminianismo. Depois dos 5 princípios, então, aí vem a discussão, né? Exato. Né? Se o homem decai da graça, ele tende ao arminianismo. Se o homem não decai da graça, né? Uma outra expressão nem atribuída a Calvino, mas Teodoro de Beza, foi o grande discípulo ilustre de Calvino que organizou aí, né, esse acróstico chamado TULIP, né? Ele vai dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre, que é a perseverança dos santos. Que é a perseverança dos santos. Sim, a reforma, ela começa com... Ela é considerada, né, ela é considerada a fé reformada, né? Até eles se titulam assim, porque realmente no século XVI não havia esse debate, porque a fé reformada ela já começa subentendendo-se o que nós chamamos hoje de calvinismo. E o século XVI, XVII, XVIII, eles são marcados pelas correntes deterministas, né? E o determinismo ele é muito forte, não só nas correntes filosóficas, mas também teológicas. Então, existe na ciência também a pré-determinação. Quer dizer que esse não é um fato só teológico. Não é novo, não é isolado, e as correntes teológicas sofrem também essa influência determinista. Não que isso seja uma coisa ruim, nós precisamos entender a história. Nós precisamos entender a história. Isso. E aí começa essa briga, o Zé Eugênio, e você tem uma sabedoria para explicar. Então, é uma matéria, nós falamos que, uma vez salvo, que isso é que te interessa, né? Fica tranquilo aí, você está salvo. Independente se você é arminiano, independente se você é molinista, arminiano ou calvinista, você aceitou Jesus, você está salvo. Isso aí que é o principal, né? Exato. Mas vamos ver, a discussão começa lá com os discípulos de Armínio, que aí vem o sino de Dó na Holanda, que acaba banindo o arminianismo e até perseguindo. Porque eles entenderam que ele parecia com o pelagianismo. E Pelágio era um herege na época. Pelágio entendia que o homem ele não tinha uma tendência à queda, mesmo depois da queda. Ele conseguia, pela inocência vontade total dele, exatamente, se chegar até Deus. Quer dizer que o arminiano não era um pelagianismo. Não era. Parecia, mas não era. Mas foi associado e por isso foi banido, né, da roda teológica esse pensamento arminiano, né? Então, o que nós temos que entender hoje modernamente? Nós temos um teólogo chamado Norman Geisler, que ele vai trabalhar a salvação aí de um ponto de vista bem particular, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Esses 3 processos vão trazer na vida do cristão a salvação, a implementação da salvação. Né? Ele é justificado em Cristo, ele é regenerado, ou seja, o caráter dele é transformado. Né? A regeneração, ela é basicamente externa, né? Aliás, desculpa, a justificação ela é externa, por lado de fora. A regeneração ela é interna, né? Interna do homem, o caráter, a sua motivação. Né? E a santificação ela é externa e externa, porque a santificação envolve 2 momentos, o estado e o processo. E o processo. Né? O processo de santificação, juntado à justificação e à regeneração, nós temos o que é prático na salvação, do ponto de vista da teologia reformada. O que é? É o arrependimento. O arrependimento associado, né, à fé e associado à obediência. Então, qual que é o resultado prático da salvação? Arrependimento do pecado, não amar o pecado, e não amar o pecado, a pessoa precisa entristecer-se com o pecado e estar disposta a abandonar o pecado. Isso do ponto de vista intelectual, emocional e volitivo, da decisão. Da vontade. Da vontade. Né? Então, de forma prática, a salvação é arrepender-se, encher-se de fé e obedecer à vontade de Deus. Mas agora vamos pegar, o que isso tem que a ver com eleição pela presciência ou eleição pela predestinação? Sim. Explica para os nossos ouvintes como que o arminianismo vê a presciência.
porque talvez alguém pode não estar entendendo a diferença do arminiano com o calvinismo na questão da predestinação e da presciência. Para o calvinista, a eleição ela é segundo a soberania de Deus. Então, Deus, ele, num decreto eterno, ele... Antes do homem ser criado, antes da queda, antes de tudo. Antes da queda, aí nós temos duas visões, né? Mas depois a gente entra nessa. E a infralapsariana. Mas tudo isso está em Deus e na vontade de Deus. Deus, de forma soberana, escolheu salvar o homem. É um decreto. A vontade de Deus é um decreto, do ponto de vista do calvinismo. Para o arminiano, a salvação é segundo a presciência. Ou seja, Deus já sabia lá no futuro. E Deus está aqui e está vendo o futuro. Isso. O seu José Manuel lá na casa dele, ele vai mandar a graça e ele vai aceitar a graça. Exatamente. Então, Deus enxerga lá na frente. Então, segundo a presciência, ele sabe de todas as coisas. Deus fez essa escolha baseada na presciência, porque ele sabia o que o homem ia escolher. Então, deixa eu explicar para você. Predestinação. Antes, a pessoa... O antes é a minha cabeça aqui. A pessoa, antes do antes, né, ela já nasce, ela vem até aqui, Deus já escolheu. Tá? Presciência arminiana. Deus está vendo a história lá na frente e está vendo a soberania dele, vem, mas ela casa com a decisão humana. Isso. Então, isso é a presciência. E para o homem escolher a vontade de Deus, Deus coloca a graça preveniente dele, ou graça eficaz, que dá a condição do homem escolher a vontade de Deus. A vontade de Deus, dá liberdade para ele escolher a vontade de Deus. Isso. Ou não, né? A liberdade dele escolher a vontade dele, ou seja, o homem não tem toda essa liberdade que não a gente tem toda, porque Deus já viu lá no futuro. Exatamente. Algumas pessoas falam assim, o livre-arbítrio é fazer o que quiser. Segundo a graça preveniente, não. É você escolher a vontade de Deus. Então, a sua liberdade aí já não existe. Fica uma liberdade vigiada. Vigiada. E aqui não, na predestinação, ele é escolhido aqui. Assim que Deus faz o homem, sim, ele no decreto eterno de Ou Deus. Até mesmo antes de Deus fazer o homem, ou os anjos, ou qualquer que seja. Antes, quando Deus era somente eu, ele não era nem sou. Né? Ele era só eu, atemporal. Isso. Aí essas duas questões, elas mexem muito com soberania de Deus e liberdade humana. Isso. Para casar isso aí, é difícil para o calvinista. Por isso que existem posições como Moisés Amirô e o Molina. De casar soberania, que parece que Deus é injusto. Mas existe o compatibilismo, que acham que a soberania, mesmo predeterminando a salvação e a história, mesmo que você escolha alguma coisa que você vai fazer hoje, isso já está predeterminado, mas a sua decisão é indeterminada. Mas a de Deus já está predeterminada, tanto para a salvação quanto para a história. Então, essa é a visão da predestinação, predeterminação. Isso, a eleição pela presciência e a eleição pela soberania. Já para o arminiano, não. O homem tem uma porcentagem de escolha dentro de todas as coisas. Tem, né? Que seria a livre agência dele. E a livre agência também, a maioria talvez dos calvinistas, eles acreditam na livre. Eu escolhi colocar uma camisa vermelha hoje. Isso é livre agência. Sim. Ele não tem o livre-arbítrio para a salvação. Mas ele tem uma livre agência. Quer dizer, dentro da escolha dele, ele é indeterminado. Mas para a salvação, não, ele é predestinado. Já seria o calvinismo moderado. Já seria o calvinismo moderado. Sim. Que crê na livre agência. Que não acredita nesses dois estados de predestinação. Na predestinação dupla. Na predestinação para a salvação e para a reprovação. Certo. Entendeu? Então, você está entendendo aí, né? Daqui a pouco você vai entender mais um pouquinho. Então, você tem essas questões que fazem com que seja muito criticada a posição calvinista. Sim. Como injusta, né? Como que Deus pode escolher? Por causa do determinismo. Aí Deus faria acepção de pessoas. Escolheria uns para salvação e outros
para reprovação. Né? Ou seja, quem não consegue entender isso ou caminha para um calvinismo extremo, ele vai ter a sua obra missionária, a sua oração, às vezes afetada por falta de motivação, porque todas as situações já estão pré-determinadas. Mas o calvinismo, os grandes, foram grandes, Hudson Taylor, por exemplo... Homens de oração. É porque, na verdade, essa questão não compete ao homem, porque a soberania é de Deus, mas ao homem, ele resta a perseverança, resta a insistência, resta o buscar. Então, por quê? Nós temos que perseverar até o fim. Então, aí podemos discutir em que momento se dá essa salvação, né? Ou ela se manifesta, essa salvação. Mas eu estou falando assim, por exemplo, isso, o calvinismo mesmo, ele não vai dizer para você que isso tirou a motivação missionária dele. Isso é uma crítica ao calvinismo. Que as pessoas podem criticar. Mas os grandes, os maiores missionários também eram calvinistas. Eram calvinistas. E da mesma forma que eu falei agora há pouco de Hudson Taylor, que é considerado, depois de Paulo, o maior missionário, né? Então, mas a gente volta... forma, há uma crítica também aos arminianos da expiação universal, que vai dizer que a obra de Jesus na cruz foi parcial. Foi parcial e foi desperdiçada. Porque né? se ele morreu por todos, não salvou todos. Não salvou todos e foi desperdiçada. Exato. A graça foi desperdiçada. Quer dizer, isso. Deus lançou a graça. E a graça se tornou vã. E outra coisa que a gente vai explicar, já me falaram ali que... No próximo bloco. Então, no próximo programa, meu amigo. Semana que vem, o Zé vai estar aqui conosco, a gente vai entrar aqui em suprassalarianismo, infrassalarianismo e mais algumas teorias aí. Está esquentando aí. Se você quiser ligar para o canal, aí tem o nosso telefone aí embaixo, você liga e dá a sua posição. Mas sempre lembrando para você que o principal é que você está em Cristo Jesus e que, sabendo quem está predestinado ou não, você precisa pregar em todo o tempo e orar. Exatamente. Amém? Glória a Deus. Até o próximo programa. Ciência e Fé termina aqui.